Meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais um nosso encontro, de estudo do Evangelho, em que paramos semanalmente para, durante 20 a 30 minutinhos no máximo, estarmos conversando aí sobre as lições que Jesus nos deixou, sempre sob o olhar, sobre a luz da doutrina espírita, Essa reunião é uma reunião que acontece naturalmente, normalmente, vinculada à nossa querida Casa Espírita de Caiana, Eduardo Chapoprevô, todas as terças-feiras, de 7h30 às 8h30. Mas em função da pandemia, foi a forma que nós encontramos de estarmos juntos. Por isso que, às vezes, se você estiver assistindo apenas o vídeo que eu estou gravando aqui agora, pode ser que fique um pouco descontextualizado, mas na verdade esse vídeo faz parte de uma reunião maior, que temos a prece inicial, temos a leitura do texto, temos comentários de alguns irmãos posteriormente a esse vídeo e temos a prece final, ok? Então, se ficar um pouquinho descontextualizado para quem está apenas vendo o texto, é pelo fato de que esse vídeo, na verdade, ele faz parte de uma reunião maior, que temos feito desde que ficamos impossibilitados de nos encontrarmos aí presencialmente, fisicamente. Então a forma que nós nos encontramos foi essa, de continuarmos estudando o Evangelho, Temos estudado o Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel, através dos textos que Emmanuel foi escrevendo pela mediunidade de Chico Xavier, E hoje o texto da noite que será estudado é o texto que está no livro Pão Nosso, cujo título é Vós que dizeis? Vós que dizeis? É uma interrogação. Em que Emmanuel vai discorrer sobre um versículo que está em Lucas 9:20. Lucas capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler a passagem bíblica como um todo, ela é curtinha. E nessa passagem está esse versículo que nós estamos estudando, ok? O versículo é assim: Vós, disse-lhes, Jesus falando, disse-lhes, vós, porém, quem dizeis ser eu? É uma pergunta que Jesus faz. A passagem diz assim: E aconteceu que, estando ele orando sozinho, reuniam-se a ele os discípulos. Então interrogou-os, dizendo, quem dizem a multidão ser eu? E respondendo eles, disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas se levantou. Disse-lhes, vós, porém, quem dizeis ser eu? Em resposta, Pedro diz, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, ordenou a ninguém dizer isto. Então, Jesus estava numa reunião íntima com os 12 discípulos, E nessa reunião, inclusive essa passagem, meus irmãos, ela é relatada no livro Boa Nova, tá? Livro Boa Nova, no capítulo 21, E esses livros sempre trazem pra gente todo um enredo bem mais rico do que as passagens bíblicas. A lição é a lição da vigilância, ok? Bom, então Jesus estava ali reunido com os 12, numa reunião mais íntima, A multidão já não estava em torno dele e tal. E ele questiona, o que estão falando de mim aí, Estão dizendo o que de mim? E aí falaram, uns estão falando que você é João Batista, que era contemporâneo de Jesus, mas tinha acabado de ser decapitado. Outros estão dizendo que você é o Elias, que é aquele profeta que viveu muito tempo antes, que viria anunciar a chegada do Cristo, Outros estão dizendo que você é um dos outros profetas, como Jeremias e tal. E aí Jesus faz uma interrogação que é muito interessante. E fala, tá, tudo bem, estão falando isso aí de mim, Mas e vocês? E vocês se convivem comigo já que é mais de 2 anos? O que vocês dizem de mim? É a pergunta que nós estamos estudando, É uma interrogação forte. Jesus tinha esse hábito de
extrair dos seus discípulos a compreensão que eles estavam tendo da sua mensagem de forma muito parecida com o que Sócrates fez 3, 4 séculos antes dele, né? Através da chamada maêutica, o fale para que eu te conheça, né? Sócrates ia fazendo questionamentos para que o próprio indivíduo pudesse perceber a fragilidade, muitas vezes, da sua convicção sobre determinado assunto, né? É uma forma de você extrair do indivíduo reflexões de que ele ainda não o fez, né? Tem que ser muito sábio para conseguir fazer isso, né? E Jesus tinha esse hábito de tentar tirar os discípulos através de um jogo de perguntas. Essa é uma delas. Vós, que dizeis ser eu? Né? Emmanuel vem comentar isso para a gente. Vamos ler algumas partes do texto de Emmanuel e comentando, né, à medida que a gente for lendo e a nossa compreensão sobre o texto. No primeiro parágrafo do texto, Emmanuel vem dizendo assim: nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Olha só, já comentei isso aqui em outras oportunidades e a gente tem que estar sempre pensando nisso. Sempre que a gente pensar no Cristo, a gente tem que lembrar de que o planeta Terra tem-se, através da datação de carbono, né, que os cientistas comentam, já se sabe que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos, né? A literatura espírita já trouxe para a gente informações de que Jesus, ele que coordenou o processo de formação do planeta Terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus, Cristo, ele já era o Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás. Imaginemos qual é a capacidade intelectual de um espírito puro capaz de coordenar a formação de um orbe, e ele já era puro há 4,5 bilhões de anos atrás. Imaginou? Não, né? Porque eu também não consigo. É simplesmente impossível. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui é que as nossas impressões puramente intelectuais, elas são muito frágeis para tentarmos compreender Jesus apenas pelo intelecto. É por isso que muita gente às vezes não compreende por que Jesus, ao invés de nascer na Grécia, nasceu na Galileia, que era uma região interiorana, era uma região árida, uma região... Tinha até um ditado popular na época: o que pode vir de bom da Galileia? Porque se Jesus tivesse nascido na Grécia, não faria a menor diferença. A presunção humana pelo intelectualismo dos gregos talvez não permitisse nem que ele tivesse vivido os 33 anos que ele viveu. Jesus veio para os corações. Jesus não veio para o nosso intelecto, porque nós não damos conta. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer isso. Mas, Juliano, o intelecto é um atributo do espírito. A inteligência é um atributo, então não posso, não. Pode. Pode sim, e devemos. Estamos fazendo isso aqui agora. Eu estou usando o meu intelecto para poder dizer alguma coisa aqui. Vocês estão usando o intelecto de vocês para tentarem compreender o que eu estou dizendo. Mas nós estamos no mesmo nível. O que não dá é para tentarmos acessar os níveis intelectuais que Jesus era capaz de acessar. Por isso que ele não falou de coisas complicadas. Ele veio trazer
a notícia que éramos capazes de compreender naquele tempo. E até hoje, ainda a maioria de nós, e eu me incluo nisso, ainda estamos rastejando para tentarmos compreender essa boa nova, essa boa notícia, que é o Evangelho do nosso Senhor. Muitas vezes por nos sentirmos intelectualmente superiores, até mesmo ao Cristo, né? Tá achando que ele está ultrapassado, que a mensagem dele... né? Então é isso que Emmanuel vem nos dizer aqui. Ele continua assim, ó. Esses amigos não tiveram contato com a alma do Evangelho. Eu fiquei me perguntando, o que é a alma do Evangelho? Vou lançar a pergunta para vocês. O que é a alma do Evangelho? A meu ver, a alma tem a ver com a essência. Com o que você consegue extrair de essencial da mensagem de Jesus. E a essência da mensagem de Jesus é que precisamos aprender a amar. E o intelecto, muitas vezes, ele faz curva quando chega aí, porque o intelecto, muitas vezes, não entende o amor. Então, não adianta você ficar... Ele coloca os círculos acadêmicos nem arriscam títulos convencionais, não superaram os círculos acadêmicos. E fica limitado ali naquela casinha fechada, naquele quadradinho fechado do círculo acadêmico, eles tentando criar elucubrações sobre a mensagem de Jesus e esquecemos da alma do Evangelho, da essência do Evangelho. E ele veio para isso, veio para a sua essência, veio para a alma do Evangelho, né? No terceiro parágrafo, o Emmanuel comenta assim: entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Quando Jesus lança a pergunta para os 12 que estavam ali: e vocês? Vocês estão convivendo comigo? O que vocês estão dizendo? O que eu sou para vocês? O que eu sou para vocês? Quando Jesus lança essa pergunta, para mim, Jesus está dando uma importância a algo que eu acho extraordinário na mensagem do Evangelho, que é a singularidade de cada um de nós. Somos seres sociais, vivemos em sociedade, vivemos em grupos familiares, é importante que seja assim, é assim que nós crescemos, tendo contato com as dificuldades e com os êxitos dos outros é que nós vamos crescendo. Ainda hoje, por exemplo, conversava com uma companheira que faz parte do grupo, né? Aliás, ontem, e ela me dizia que está enfrentando uma situação difícil na casa dela, e da forma que ela soube, que ela conduziu a situação, né? Situação complicada, envolve parente, né? E ela soube conduzir de maneira muito interessante aquela situação. Isso é evangelho na prática. É quando você consegue perceber os avanços que você está dando. Isso é assim, porque talvez eu, na situação dela, tivesse uma atitude completamente diferente. Porque somos seres individuais. Temos uma multidão dentro de nós. Nas diversas encarnações que tivemos, apesar da bênção da lei do esquecimento, assim que reencarnamos, nós temos uma multidão no nosso inconsciente. Já fomos tantas coisas, já fizemos tantas coisas, né? Então nós somos singulares, nós somos únicos. Não existe um ser igual ao outro. E se não existe um ser igual ao outro, a nossa compreensão e visão de Jesus não vai ser igual ao do outro, em nenhum aspecto. Porque o nosso entendimento, a nossa capacidade de viver com Cristo está vinculada a toda essa multidão que muitas vezes grita dentro de nós e que nós não percebemos.
Então, meus irmãos, eu vejo que esse questionamento de Jesus, e vós, que dizeis ser eu? É um convite de Jesus a que a gente possa, poxa vida, será que eu estou compreendendo realmente a mensagem de Jesus? Estou aí há 10, 15, 20, 30 anos no movimento espírita. Será que eu estou construindo dentro de mim a minha ideia de Jesus baseada em todas as minhas experiências, baseada na minha singularidade? Ou será que eu estou vivenciando a mensagem de Jesus baseada no olhar do outro? Porque isso acontece muito. Muitas vezes você se encanta com o palestrante, se encanta com um padre, com um pastor, sei lá o quê, que tem uma capacidade de refletir sobre a mensagem do Evangelho. Nós, no meio espírita, aprendemos tanto, né, com Divaldo. Hoje nós temos lideranças novas como o Haroldo, como Rossando Klinger, Alberto Almeida. Mas eles estão tendo as experiências deles. Eu não posso ficar apenas no encantamento com a experiência deles. Eu posso utilizar, sim, as experiências deles para poder lançar luz sobre as minhas experiências. Quantas vezes, meus irmãos, nós já escutamos uma palestra numa casa espírita, por exemplo, em que o palestrante conta uma história que mexe profundamente conosco. Mas se você fosse olhar dentro das suas experiências, você teve experiências, às vezes, muito mais profundas do que aquela. Mas depende de você parar. Então Jesus está falando o que com os discípulos naquele momento? Ele, pare um pouquinho. Estão convivendo comigo esse tempo todo. O que vocês estão entendendo disso? Mas Pedro, seu entendimento não pode ser igual ao do Tiago. Porque vocês são seres diferentes. E o entendimento que você está tendo, Pedro, é o que você dá conta de ter. Né? Então, para mim, meus irmãos, eu acho que Jesus está nos chamando a atenção de uma maneira muito clara que é importante, é imperioso que nós reflitamos sobre o que temos verdadeiramente compreendido e sentido da mensagem de Jesus. Nós continuemos utilizando as palestras, os estudos, mas com a bagagem que você já tem, o que você é capaz de sentir? O que Cristo representa na sua vida? Quando eu li esse texto, eu lembrei da questão do Livro dos Espíritos, talvez uma das mais famosas, né? Livro dos Espíritos, tem pessoas novas no grupo, né, que estão começando no movimento espírita agora. É o livro base da doutrina espírita. Ele é composto de perguntas e respostas, né? São 1019 perguntas com as suas respectivas respostas. E tem algumas perguntas que são mais famosinhas do que outras, né? Tem uma que é a questão 625, que é uma das mais famosas, quando Kardec questiona assim aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus legou ao homem como modelo e guia da humanidade? E a resposta, normalmente a gente fala assim, Jesus. Mas a resposta dos espíritos não foi Jesus, foi vede Jesus. E eu fiquei pensando nisso aqui. Talvez quando eles dissessem apenas Jesus, nós poderíamos ficar olhando para o Jesus do outro. E quando eles respondem vede Jesus, eu entendo como um convite que a gente pare e lance o nosso olhar para Jesus. Em que o Cristo já consegue mudar a minha vida? Né? Então, acho que é essa a reflexão que eu consigo compreender. Emmanuel vem dizendo isso mais embaixo, né? Ele termina o texto assim, a nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos da sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor.
compreendendo a importância de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Então, precisamos assinalá-lo nas nossas tarefas de cada dia, né? A nossa experiência pessoal com Cristo. Essa é uma lição. A segunda parte, o segundo entendimento que eu tive desse texto, está vinculado à passagem bíblica como um todo. Quando Jesus pergunta o que os discípulos achavam dele, Pedro responde, né? És o Cristo de Deus. E aí Jesus fala, não foi a carne que te revelou isso, foi o Espírito Santo. Mas mais na frente, logo no mesmo diálogo, na mesma reunião, Jesus vai comentando com os discípulos o que iria acontecer com ele. Ele seria o Cordeiro de Deus. Aí tem toda a simbologia do porquê do Cordeiro, né? Uma outra oportunidade a gente pode comentar isso aqui. E aí, quando os discípulos foram ficando assustados com aquilo, né? E aí Pedro fala, não, mestre, calma aí, ó. Nós não vamos permitir que isso aconteça com você, não. E aí Jesus repreende Pedro. O texto fala assim, afasta-se de mim. Por quê? Porque naquele momento ali, Pedro começou a ter o olhar do Cristo que ele gostaria que o Cristo fosse, e não do que o Cristo é. Que é um outro cuidado que a gente tem que ter também. De não construirmos uma imagem do Cristo dentro de nós a nosso bel prazer, de acordo com a nossa vontade. Então nós não podemos nem construirmos uma imagem do Cristo, que é a imagem do outro, né? E nem construirmos uma imagem do Cristo, que é a imagem que nós gostaríamos que fosse. Porque assim nós estamos desvirtuando a alma do Evangelho, a essência da mensagem de Jesus, né? Então foi isso, né, que eu entendi do texto. Gostaria agora que os amigos comentassem um pouco a respeito da narrativa. Um abraço a todos.